Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo Marcão Templário no canal, para falar do Vasco, sempre do Vascano, hein? Hoje vamos falar um pouquinho aqui desse protesto da Força Jovem no CT do Vasco, um protesto pacífico e muito importante nesse momento que o Vasco vem vivendo na temporada, né? Também vamos comentar aqui sobre o jogo com o Grêmio, né? Mais especificamente do Grêmio, do momento do Grêmio, que também não é nada bom, muito semelhante ao momento do Vasco. E também vamos falar de uma especulação de um jogador que o Vasco teria até feito proposta já, um atacante, para estar vindo para o elenco vascaíno nessa temporada, né? O Vasco que com certeza, é o que a gente vem falando, vai sim reforçar em todos os setores do campo, né? Agora, essa morosidade é que está deixando a gente sem paciência. Mas antes da gente continuar o vídeo, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações para os novos vídeos do Templário. Claro, se fizer sentido para você. Gustavo Cabadeiro, né? Atacante do Nacional do Paraguai, 23 anos, é a bola da vez nas especulações vascaínas, né? O jogador assistiu uns vídeos aí, né? Sinceridade, né? A gente tem que ser sincero sempre com os inscritos do canal, com a torcida do Vasco, né? Não é jogador de primeira prateleira, não é. É um jogador que cai pela esquerda, também cai um pouco pela direita, joga na vertical, né? Gosta de partir com a bola para cima, em direção à grande área, em direção ao gol, chuta forte, tem força física, né? Em alguns momentos até lembra ali o Verratti um pouco, mas um jogador mais veloz, ajuda bem na marcação pelos cantos. Assim, é um reforço que vem para disputar a posição com o Nuno Moreira e Ryan, né? Evidentemente também pode ser um substituto do Verratti. Seria mais uma opção, né, para o Vasco nas pontas e também para substituição do Verratti. A gente que está tendo aí o David, né, pelo que vem sendo noticiado, se destacando bastante nos treinamentos, apesar de estar muito tempo parado, mas é um jogador que está fazendo falta, né? Ele, quando veio cheio de desconfiança para o Vasco, mas foi ganhando seu espaço, estava muito bem realmente no Vasco, era titular do Vasco, indiscutível, temporada passada, e aí teve essa lesão no joelho, está de volta, mas ainda não tem ritmo. Então seria também mais um reforço que está chegando aí. De repente, Gustavo Cabadeiro, né, seria uma aposta, um jogador aposta para poder disputar posições com o Nuno Moreira, Ryan, e ser um eventual reforço, né, um substituto para o Verratti. A visita da Força Jovem ao CT do Vasco. Muito importante a conversa, parece que foi algo bem tranquilo, bem pacífico. Eu vi uma entrevista do Fabinho, presidente da Força, né, falando que está ali cumprindo o papel da Força Jovem, que é fiscalizar, que é entender se os jogadores querem ficar no Vasco, se os jogadores entendem a grandeza do Vasco, se os jogadores estão dispostos a encarar esse desafio, que é realmente vencer jogos, estar colocando o Vasco no patamar que ele deve estar, né? Acho que foi essa conversa franca com o presidente Pedrinho, com o Fernando Diniz e com alguns jogadores ali, o João Vitor estava bem próximo também na hora da conversa, né, o Verratti e tal. Importante, eu acho que foi pacífico, não foi nada de quebradeira, nada de loucura, eu acho que é esse que é o papel da torcida, né? Organizada, uma força jovem tão importante para a história do Vasco, né? Estar ali realmente representando nós torcedores dentro do CT, conversando diretamente com o presidente do Vasco, com o técnico do Vasco, com os jogadores, né, os jogadores chaves do elenco vascaíno. Parabéns, eu acho que foi interessante sim, e eu tenho certeza que a gente vai colher frutos dessa visita da Força Jovem ao CT do Vasco. Falando do Grêmio, né? O Grêmio tomou de 4-1 aí para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Perdeu ontem para o Alianza Lima, lá em Lima, por 2-0. Acompanhei algumas notícias do Grêmio. O Grêmio não está numa fase boa, já está se falando até em trocar o Mano Menezes, o comando técnico do Grêmio. O Grêmio está com um desempenho muito ruim. Algumas notícias ainda colocam assim, o pior Grêmio dos últimos 20 anos e tal.
E uma coisa que eu percebi é o seguinte, eles estão muito preocupados com a Sul-Americana. Eles não estão dando foco no Campeonato Brasileiro. O foco da cobrança, da torcida, da diretoria é a Sul-Americana, para a gente se reequilibrar dentro do Campeonato Brasileiro, né? Que agora passa a ser muito importante para o Vasco um bom desempenho no Campeonato Brasileiro, né? A gente está lá para trás. E é o que eu falei no último vídeo, né? Uma derrota aí no sábado provavelmente coloca o Vasco na zona de rebaixamento e numa verdadeira crise. Então, muito importante esse jogo de sábado para o Vasco, né? E aí, em contrapartida, a gente leva confiança para esse jogo da volta da Sul-Americana para fazer um bom papel. Eu acho que é isso que a gente espera dos jogadores, um bom papel. O que é um bom papel? Uma boa vitória. Agora, vai conseguir 5-0, cara, esse aborto da natureza pode acontecer? Pode, mas é uma chance muito pequena. O que a gente espera é um bom futebol na volta, representando a camisa do Vasco, representando a torcida do Vasco. Mas, acima de tudo, o foco agora tem que ser esse jogo do Campeonato Brasileiro para a gente se reequilibrar no psicológico, né? E começar a olhar mais para frente, né? Avançar na tabela. Parar de ficar olhando para baixo, se preocupando com a zona de rebaixamento. Beleza? Qualquer novidade sobre esse jogo do Vasco, a gente volta aqui no canal para falar, tá? Estamos focados e respirando Vasco e Grêmio nesse momento. Beleza? Forte abraço, pessoal.